Aleluia! Vamos orar. Pai, obrigado por esta grande bênção que temos em Ti hoje. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Essa noite, minha mensagem é intitulada O Início dos Milagres 10 de João, capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Tanto Jesus quanto os discípulos foram convidados para o casamento, e, quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: "Eles não têm vinho." E Jesus disse: "Mulher, o que isso tem a ver conosco?" Uau! Amém! O que isso tem a ver conosco? Fantástico! Minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." E foi dito que havia 6 talhas de pedra, segundo o costume das purificações dos judeus, contendo 2 ou 3 libras cada uma. Tudo bem, esse é o versículo 6. Certo, isso são galões, 20 a 30 galões cada. E Jesus lhes disse: "Encham as talhas com água." E eles as encheram até a borda. Ele disse: "Agora tirem e levem ao mestre-sala." E quando o mestre da festa provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, embora os servos que tinham tirado a água soubessem, o mestre-sala chamou o noivo e disse-lhe: "Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando os homens estão bem bêbados do que o que é ocidental, mas guardaste até agora o bom vinho." Versículo 11. Este é o princípio dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Agora vá até João, capítulo 4. Ok. Você achou João capítulo 4, versículo 46? Jesus voltou a Caná, onde havia transformado água em vinho. Havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouviu que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi e pediu curasse seu filho, à beira da morte. Jesus lhe disse: "Se vocês não virem sinais e maravilhas, crerão." O oficial disse: "Senhor, desce antes meu filho morra." Jesus disse: "Vai, teu filho vive." O homem creu na palavra Jesus disse e partiu. Quando descia, servos vieram ao encontro e disseram: "Teu filho vive." Então ele lhes perguntou a que hora o menino começou a melhorar. E eles lhe disseram: "Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou." Assim, o pai reconheceu que foi exatamente naquela hora em que Jesus lhe dissera: "Teu filho vive." E creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez ao sair da Judeia para a Galileia. Amém. Agora, há várias lições maravilhosas que podemos aprender com esses 2 milagres. Tudo bem. E é que o primeiro e mais significativo milagre, que é o verdadeiro começo de todos os milagres subsequentes, é um milagre financeiro ou um milagre de provisão divina e abundante. Ok. Agora, você notará que, com o passar do tempo, Jesus ainda fez milagres de provisão. E um milagre de provisão é um milagre em que suas necessidades são supridas. Ok. Agora, a maioria de nós, por sermos ávidos por dinheiro, curiosamente não estamos muitas vezes interessados em tais milagres de provisão.
Queremos riquezas e queremos ser ricos. Mas o início dos milagres no ministério de Jesus é um milagre de prover o que é necessário. Amém. E assim, em todo o tempo, sempre que Jesus fazia milagres que não eram milagres médicos, ele estava provendo o que era necessário, como na multiplicação dos peixes e dos pães. Ele não transformou ninguém em um pescador rico. Ele providenciou peixe e pão suficientes para a ocasião. O que você acha? Não é fantástico? Então, estou apenas tentando ajustar sua mente para se aproximar do que Jesus quer fazer por você. Amém. Porque nem tudo o que foi escrito significa que esse é o tipo de milagre que Jesus pode e vai fazer. Mas podemos aprender muito ao ver o que ele realmente fez. E uma das coisas importantes que ele fez foi prover o que era realmente necessário naquele exato momento. Amém. Agora, portanto, como este é o primeiro milagre e o início dos milagres, e quando Jesus disse, quando a Bíblia diz que o fim de uma coisa é melhor do que o começo, e porque a Bíblia diz que a glória da última casa será maior, e especialmente a Escritura que diz que o fim da coisa será melhor do que o começo, eu proponho que milagres financeiros são menores e inferiores aos milagres médicos. Milagres financeiros são de uma ordem inferior. ILT break time igual 0.5 SVGT, que eu realmente acredito nisso. É uma verdade fundamental. Certo, vocês estão aí. E quando eu falo de milagres financeiros, quando olho para Jesus, os milagres que têm a ver com finanças, eles não tinham a ver com nos enriquecer. Agora você entendeu? Na maioria das vezes, estamos buscando milagres por ganância, milagres gananciosos. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Mas eu não estou falando de milagres de ganância. Estou falando de milagres de suprir as necessidades. Amém. Então, eu propus como primeiro ponto que, porque esse tipo de milagre veio primeiro, e a Bíblia chama de o início dos milagres, quando os milagres começarem a acontecer na sua vida, uma das principais coisas que vai começar é Deus suprindo o que você precisa. Amém. E isso é uma grande bênção. Agora, a segunda coisa que eu quero que a gente perceba é que, quando um milagre acontece na sua vida, você precisa perceber que um milagre aconteceu. Você entende? O que quero dizer? O que quero dizer é que há coisas que não são milagres. Você vê que há coisas que são milagres? Então você precisa saber quando os milagres não estão acontecendo para saber quando eles estão acontecendo. Uau! É por isso que quando esse milagre aconteceu, a Bíblia o chama de início de Marlis. Jesus estava vivo, ele estava comendo, ele estava na casa de sua mãe, ele tinha discípulos, ele estava no ministério. Mas esse foi o início de um milagre. Em outras palavras, foi o primeiro milagre. Foi um milagre que era para ser notado, que isso é um milagre. Agora, sempre que estamos em cruzadas e alguém testemunha dizendo que veio aqui no primeiro dia, mas não foi curado, e eu vim aqui no segundo dia, mas não fui curado, então eu vim aqui no terceiro dia e não fui curado.
Mas hoje eu senti dentro de mim o poder de Deus, que eu deveria me levantar, ou eu deveria andar, ou eu deveria abrir meus olhos, ou seja lá o que for, e então de repente eu consegui. Isso realmente nos ajuda a ver e perceber que a pessoa não foi curada e que não houve milagre no primeiro dia. Veja, porque como seres humanos, queremos que seja como se houvesse mágica todos os dias. Você está comigo? Mas Deus não tem apenas mágicos. Então, é uma grande bênção perceber a chegada de um milagre, perceber que aquilo que aconteceu é um milagre. Amém. E quando você faz isso, quando você verdadeiramente reconhece e observa atentamente cada detalhe, essa ação poderosa e consciente anuncia e abre caminho para o fluxo contínuo de ainda mais milagres e bênçãos maravilhosas na sua vida. É como um sonho ou uma visão. No dia em que você percebe pela primeira vez o primeiro sonho que teve, em que Deus falou com você através de um sonho ou de uma visão, especialmente um sonho, você vai notar que isso verdadeiramente marca o início dos seus sonhos. Se eu for a uma turma de crianças da terceira, quarta ou quinta série e começar a falar, usando a palavra em inglês dreams, todas as crianças vão entender o que eu quero dizer com sonho. Porque todo mundo sonha naturalmente. Outro dia, eu estava deitado em uma cadeira, dormindo. Eu estava assistindo televisão e acabei dormindo. E um dos meus filhos veio com o celular para gravar o meu ronco. Que surpresa! De repente, abri os olhos e vi um celular em cima da minha cabeça. Eles estavam ou me filmando ou gravando o fato de eu estar roncando. Mas eu fiquei tão surpreso que perguntei: o que está acontecendo? Eles disseram que estavam gravando o seu ronco, mas eu fiquei muito chocado porque eu estava sonhando. Pelo que eu sabia, eu não estava roncando. Eu tive um sonho, mas eles estavam percebendo o ronco. Então, quando se trata de sonhos, você descobrirá que é a coisa mais comum sonhar, sabia? Mas chega um momento em que você reconhece que Deus fala com você através de um sonho. Então esse é o começo dos sonhos na sua vida. Mas é como perceber que um sonho através do qual Deus falou começou ou chegou. Entre os sonhos que você está tendo, esse é o começo dos sonhos. E é assim que os milagres são o começo dos milagres. É assim que se percebe que Deus providenciou. Agora, quero te encorajar a crer em Deus como um milagre. Um Deus que faz milagres, não só milagres médicos, mas também milagres financeiros. Agora, o milagre pelo qual eu quero que você acredite em Deus, certo? É o milagre de suprir o que você precisa. Sim. O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? Hoje eu estou te fazendo uma pergunta. O que você precisa? Hoje, qual é a sua necessidade? Nós servimos a um Deus que pode suprir as necessidades mais inusitadas. Se você sabe o que é um ser humano, você vai saber que um ser humano é um dos organismos mais complicados que podem ser criados, que foi criado, muito complexo. E Deus pode suprir suas necessidades. Agora, há um curso na Universidade de Ciência e Tecnologia chamado Levantamento Quantitativo. Eu acho, ou como é chamado?
Qual é o nome desse curso? Quando as quantidades constroem tecnologia, quando a avaliação, quando você verifica o valor das coisas, isso é tecnologia de construção. Economia de terras? Sim, eles fazem esse curso por 4 anos. Isso já mostra que não é fácil atribuir valor a algo, e todos nós devemos admitir que não somos bons em economia de terras. Por favor. É esse o curso certo? Economia de terras? Sim. Quando você não é bom em economia de terras, você não é bom em avaliar todas as quantidades de serviço, em saber o custo dessa coisa que chegou. Veja este vinho que foi providenciado. Ele tem um valor. Ele tem um valor. E Deus pode te dar coisas valiosas pelas quais você não vai pagar com dinheiro. Por isso, você precisa aprender a reconhecer que Deus realmente me deu dinheiro. Deus deu. Deus realmente cuidou de mim. Deus realmente respondeu à minha oração. Mas quando somos ingratos e você trabalha em algum lugar e te dão um carro legal para dirigir e tudo mais, e aí alguém te pergunta qual é o seu salário, aí você menciona um certo valor que, na verdade, é só uma porcentagem, porque você está ganhando um carro, tem moradia, a escola do seu filho está paga, você recebe tantos outros benefícios e tantas coisas diferentes. Você disse que era padrão do Standard Chartered. A gente não gosta disso. Trabalha no Standard Chartered. Ganha tanto. Isso é porque as pessoas não valorizam as coisas. E são essas pessoas que perdem os milagres quando acontecem. Elas perdem quando Deus faz um milagre. Muitos anos atrás, alguém estava fazendo algo por mim no escritório e eu pensei comigo mesmo que eu era mais do que o príncipe Charles, porque eu duvido que o príncipe de Gales tenha um benefício desses. E as pessoas achavam que eu estava brincando. Mas eu te digo, existem muitas coisas que são muito valiosas. Tenho colegas de turma que, até hoje, ainda passam suas próprias camisas aos 50 anos de idade. Estou falando de super especialistas, médicos que conseguem operar o lado esquerdo do seu globo ocular. Mas se eles tiverem que lavar, eles mesmos têm que lavar. Se eles forem passar uma camisa, eles têm que passar, têm que lavar, têm que fazer tudo. Eu talvez não esteja na América, mas tenho muita gente que pode passar minha camisa para mim. E veja, isso é uma bênção que eu percebi. Sim, é uma bênção que eu percebi. Mas veja, as pessoas abençoadas. E são essas pessoas. Quando um milagre está acontecendo ou o início de um rio quer começar, não reconhecem e até falam contra. E disseram, sim, colocamos água, mas só diluímos porque tinha xarope de vinho embaixo, xarope de vinho. Quando adiciona água, ele vira vinho. Tinha vinho secado, colocamos e misturamos, agora temos um bom vinho. Você até menospreza e faz pouco caso de tudo o que Deus faz por você. Você é a pessoa mais perigosa, que nunca deve ser empregada em ministério em tempo integral. Por quê? Shari Veli, se você está lá, Shari social, falando contra tudo, criticando, olha, é verdade. Antes que você perceba, você já organizou todos os pastores em união com manifestação dizendo não. Nós sabemos. Vai sentar, macaco. Eles trabalham babundo. Eles comem. Ei, mas eu quero ser uma daquelas pessoas que verdadeiramente reconhecem que um grande milagre aconteceu. Um milagre realmente aconteceu e eu posso ver isso claramente.
Esse milagre do vinho, eu já vi isso várias vezes. Quando estávamos sob ameaça no refeitório Kiel, tivemos que sair da igreja. Estávamos sendo expulsos porque o ministro veio visitar Colibu, nossas cadeiras guardadas nos fundos. Tínhamos muitos bancos, não tínhamos onde guardá-los, então deixamos eles nos fundos do refeitório da Faculdade de Medicina. Então, quando eles vieram e viram aquilo, de quem são esses bancos? Disseram que tem uma igreja aqui. Que igreja? Como pode ter uma igreja aqui? Fora com essa igreja. Não deveria haver nenhuma igreja neste lugar. E nós não tínhamos para onde ir. Aí olhamos nossa conta bancária e havia um antigo cinema ali na rua. Fomos então verificar o preço do cinema porque ele não estava sendo usado e nos disseram que fomos para a ópera. As pessoas que são donas da ópera, todos os cinemas em Gana cujo nome começa com eles são os donos. Se o seu nome começa com então pertence a eles. Sim, acontece o mesmo com as pessoas. Odeon Orion, Olympio Op, Ópera de Oxford. Se seu nome começa com é para você, é para eles e o nome começa com O. Então fomos até eles e nos disseram 37 milhões de cidades. 37 milhões e 500 mil de cidades. Isso foi em 1919. 1990. 1990. Vimos a conta. Quanto tínhamos? 240 mil cidades. Isso é uma piada de stand-up. Eles não acreditam que você estava lá prestando contas. Ele lembra 240 mil. É isso que tínhamos. Agora, você sabe quanto era 37 milhões naquela época? Uma cidade, $1 era 350 cidades. $1, 350 cidades em 1989. Em 1990, quando o governo mudou. Isso foi em 1990. Eles mudaram em 2000 e passou de 350 para 9 mil. Enfim, você entendeu. Isso é gestão. Não conte para ninguém que eu disse alguma coisa. Eu digo que é gestão. Você está pensando coisas ruins aí na sua cabeça. Aquelas 350 cidades... 350 100 mil dólares americanos. Então eles reduziram o valor. Depois de muita negociação, fui até aquela ópera, encontrei com o pessoal libanês e continuei negociando. Eu disse, sabe, meu pai, esse Ender está envolvido em tantas coisas. Eu disse que não temos dinheiro. 35 milhões. O último dinheiro está à esquerda, a oferta CIS está à direita. Nós mudamos assim e tínhamos 240 mil. O que era exatamente 9.900 dólares, e assinamos um acordo. 900 dólares americanos. Isso era tudo o que tínhamos na conta. Ele é o contador. Ele está aqui. Por favor, você era estudante naquela época? Sim, ele era um estudante de contabilidade credenciada. Não é? Você terminou o curso de administração legal e estava fazendo contabilidade, o que fez com que muitas pessoas dizem que estamos fazendo algo catastrófico. Ele era contador credenciado e gerente de um banco comercial antes de se dedicar ao ministério em tempo integral. Ele era um estudante. Não posso pagar um contador de verdade. É um estudante que posso pagar. Sim. Então ele disse que eu verifiquei. Liguei para ele, lembro que vim e perguntei, que tal verificarmos para 40 mil? Ou seja, 900 dólares. Então nos levantamos e assino o acordo. Eu disse que vou comprar. Eu estou comprando. Uau! Quando assinamos.
Estou falando sobre o começo dos milagres. No princípio dos milagres, Deus suprirá quando assinarmos. Quando assinamos aquilo no começo, conseguimos negociar com o pessoal para pagar em parcelas, espalhando o pagamento por 1 ano ou 1 ano e meio, 18 meses para diluir esse dinheiro. E foi minha maior dor de cabeça comprar uma estrutura sem telhado, sem água, sem nada, sem cadeiras, nada. E estávamos sob pressão do Ministério da Saúde, dos administradores, dos seguranças. Todo mundo estava correndo atrás da gente. E lá estava eu, um jovem em 1991, 92. Eu tinha 29 anos, 28 anos. Eu tinha 28 anos. Eu disse que era pastor, ao invés de ir para a América continuar os estudos. Eu disse, sou pastor. Estou falando sobre o começo dos milagres. E para resumir a história, na verdade não dá para resumir porque a história é longa, não tem como encurtar. Como é que você vai resumir uma história longa se ela é longa? Isso não é uma história curta. No fim das contas, toda vez que precisávamos efetuar o pagamento de uma parcela, já tínhamos o dinheiro completamente disponível e reservado para quitar cada uma delas até antes do prazo estabelecido. Uau! Esse é o começo dos milagres. É fantástico? Sim. Então é algo que notei que Deus fez agora com que tivéssemos apenas 900 cidades. Eu organizei um especial. Tinha um amigo. Você pode ajudar? Precisamos arrecadar dinheiro. Então eu disse não. É isso que estamos fazendo na igreja. Não é. Não estamos falando sério. Naquelas terças-feiras não recebemos nem ofertas. Veja, você não está falando sério. É isso que você tem que fazer. Imprima envelopes. Faça isso quando estiver recolhendo dízimo. Fique na frente da igreja. Cumprimente as pessoas. Arrecade fundos. Faça uma maquete da igreja. Então eu fiz uma maquete detalhada da igreja, cobri cuidadosamente com vidro e levei para a cantina da escola e fizemos um culto especial para arrecadar os fundos necessários. Porque tínhamos apenas 900 currículos e precisávamos de 100 mil. Você pode entender os números? E tínhamos 240 mil cidades. Precisávamos de 35 milhões. Muitas pessoas vieram e viram. A mãe disse, estamos construindo um caral para um menino de 28 anos. Eu disse, estamos construindo uma catedral. Deus nos ajudará a construir uma catedral, que hoje todo mundo veio. Deus vai orar. Nós arrecadamos muito dinheiro. Todo mundo deu. Fantástico. Assim que eu estava no palco, acho que estava me movendo para a esquerda. Enquanto estou aqui, eu estava indo para este lado. Então ouvi a voz do Espírito dizer, todo o dinheiro que você recebeu, todo o dinheiro que você arrecadou, pegue tudo e entregue ao homem que veio para ajudá-lo a levantar o fundo. Eu disse, o quê? Que choque! É por isso que quando eu digo que estava indo para a esquerda, eu estava indo para a esquerda e o modelo estava na frente assim, e eu fui até lá. O Espírito falou para dizer, dê tudo. Foi tão doloroso que decidi não contar o dinheiro para não ter coisas dentro de mim. Coisas para... Mas eu aceitei e dei tudo. Quando eu dei para ele, ele perguntou, como você está falando? Nós tínhamos separado dinheiro para a igreja. Eu disse, o Espírito Santo me pediu te dar esse dinheiro. Pega e vai embora, não quero problema. Mas eu te digo, antes do prazo nós pagamos todo o dinheiro para aquelas pessoas. Não é incrível?
Alguns nunca percebem. Eu atraio dinheiro. Eu sou do tipo financeiro por causa da minha gestão e por que não. Então você precisa reconhecer milagres quando eles acontecem. Outro milagre é este lugar onde estamos, vivendo felizes. Não tinha planos de sair de Colígono. Colígono é bom porque Acre é igual à Índia. Você tem um arranha-céu aqui, do lado tem um lugar sujo, entendeu? Então, em todo lugar, algumas pessoas dizem que moram em Ishilagon. Elas moram em Prazaco, logo ali fora. Quando você vai, agora você vê que esse lugar é igualzinho a Maui. Então a gente não sabe, toda a área é igual. Para mim, eu não via diferença entre Kino e qualquer outra área. Então eu disse, sem problema. Mas aí fomos bombardeados e agora tivemos que sair de Coleno. Naquela época, helicópteros sobrevoavam a igreja, circulavam sobre Coleg. Você viu isso? Sabe a rota de voo dos helicópteros? Não passa por Kigono. Você entende o que eu estou dizendo? Aqueles helicópteros que vão para Takrai, eles não passam por Kolikon, eles passam por outro lugar, mas desta vez eles vêm. Então eles vão girando no topo da Grace Tower e eu vou até o Vinir. Olhe para você. E tivemos que fazer isso. Tínhamos que viver e precisávamos de dinheiro. Este lugar era um armazém e precisávamos de $1.500.000. Todos os lugares que compramos foram de homens libaneses. Sim. Fui falar com o libanês. Eu disse, olha, libanês, olha para o meu rosto. Eu também sou libanês. Você conhece meu pai. Você não está vendo meu rosto? Você conhece meu pai. Eu negociei e negocio. É assim. Foi aí que aprendi a vender algo que ganeses não sabem vender. Ele me disse, o dinheiro está à esquerda, a casa está à direita. A gente troca, só isso. Não tem outra variação. E isso é algo que me beneficiou a vida toda. A maioria das pessoas está vendendo roupas de segunda mão. Não dá certo porque você não faz do jeito certo. Aqui está a conta, do lado direito. Aqui está o dinheiro, do lado esquerdo. Você troca. Eles dizem, pega, vai vender. E conforme você vende, daqui a 2 semanas você vai trazer o dinheiro. Você vai trazer o dinheiro. É isso aqui. Vai vender e depois volta para trazer o dinheiro. É por isso que o negócio não dá certo, engana. Não está ganhando dinheiro. Então precisávamos de 1.500.000 e não tínhamos nem 10.000. Deus nos abençoou. E mais uma vez é algo que notei. Um dia, estávamos sentados em um escritório com vários advogados e apresentamos um cheque de $1.500.000. Nós demos a eles, dissemos que nos deem a terra à esquerda e à direita. Sim. Uau! Aprendi a perceber milagres. Alguns de vocês. Deus abençoou vocês no trabalho. Talvez você nem compre um carro, mas você não percebeu isso. Você não percebeu. Pergunte para quem compra carro. Eles usam todo o dinheiro da vida para comprar carro. Mesmo alguns de vocês não perceberam o que Deus fez. Por isso, invejam pessoas no exterior em diferentes circunstâncias. E vocês estão sempre insatisfeitos. E quando Deus faz algo, vocês não percebem. Mas a Bíblia disse que esse foi o começo do milagre. E algo tão pequeno, só a água, está na Bíblia. Está na Bíblia. Perceba isso. Deus fez algo. E a terceira vez que percebi que isso aconteceu foi quando estávamos comprando uma igreja em Labadi. Dessa vez, a igreja era outro cinema. Esse nome começava com o de novo Olímpio Cinema para a nossa igreja. E dessa vez,
O preço era exatamente o mesmo da oferta. E eu me lembro quando perguntamos a quanto custa, e eles mencionaram o valor. E eu disse para os contadores, ou seja lá quem fosse, pagar, e ele simplesmente pagou. Não houve atraso, não teve nada de gostamos, agora acabou, nem reunião, nada. E eu vi de novo que Deus fez outro milagre, porque tantos anos atrás nós sofremos para conseguir esse dinheiro. 1 ano e meio com um prédio sem telhado, isso e aquilo. Deus realmente nos levantou para comprar a mesma coisa de novo. E instantaneamente percebi que Deus tinha feito outro milagre. Mas veja, há muitas pessoas, elas não percebem o que o Senhor fez. Bispo Sai, enquanto eu dirijo por esta cidade, vejo pessoas que estão construindo e construindo para sempre. Elas nunca terminam. Olhe para nós aqui, com um teto sobre nossas cabeças. Não estamos mais construindo. Aqui Deus nos abençoou. O projeto de construção foi aprovado. É maravilhoso. Vá até as pessoas. Eles não conseguem nem rebocar suas igrejas. Eles não podem fazer nada. Deus nos abençoe. Até a sabedoria. Eu disse que, quanto a mim, não quero nenhuma igreja complexa. 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Nada mais. Não foi nada. Com um telhado. Sim, Deus me deu o vento. Então nos livrou de tantos porões, lajes subterrâneas, complicados. Um dia visitei um certo irmão. Sua igreja é mais do que uma sede da CIA. Você passa aqui. Quando você for aqui, diga para a esquerda. Você sobe as escadas. Você vai para a direita. Você vai para a esquerda. Mais de 7 anos depois, ele ainda está construindo. Eles ainda estão. Eles não têm nenhum riachido perto do telhado. A igreja é mais do que a sede da KGB. Eu disse, não quero nenhum copo no peito, sem vidro, sem ar-condicionado, nada. Apenas ar livre. Não quero nenhum design complicado. Quadrado 1, 2, 3, 4. Mas veja, essa era uma maneira de suprir nossas necessidades. Por quê? Graças a esse design, conseguimos terminar. Ele proveu novamente. Aleluia! Então, quero que vocês percebam, alguns de vocês não têm emprego, mas o marido de vocês tem, mas vocês não perceberam isso. Insulto, crítica, nunca felizes. Alguns de vocês não têm emprego, mas a esposa tem. Mesmo assim, vocês não enxergam, mas tem gente que é casada com uma esposa. A esposa é mais do que uma mulher qualquer, é um poço sem fundo. A mulher é causa de prejuízo financeiro. Motivo de perda financeira no casamento. Hoje tem que comprar isso, amanhã aquilo, outra coisa. São várias coisas diferentes e você não consegue enxergar. Mas se você sair de Gana, até na última eleição, tivemos 20 mil votos. E você é o presidente. Vá para o exterior e veja. Não reconhecemos milagres. É por isso que comparamos. E você vê as pessoas dizendo no rádio, fluxo de madeira sanguínea, sangue fluirá. Haverá isso em Gana. Você é estúpida. Você não sabe o que está dizendo. Enganar. Você é tolo. Homem tolo. Você sabe o que é uma guerra. Se você sabe o que ele disse, guerra, você nunca vai falar desse jeito. Se quiser, vá para a Serra Leoa. Você vê o país calmo. Eles não pensam em guerra, de jeito nenhum. Eles já viram isso antes. As pessoas simplesmente entram no seu quintal, pegam sua mão e cortam. Só porque você cruzou o caminho deles. Cortam sua perna, cortam seu braço, decepam seu pênis. Era isso que eles faziam. Você vê alguém com 1 ou 2 braços. Eles têm campos e mais campos de amputados. Porque quando há guerra, todo mundo enlouquece. Vá para a Guiné. Na Guiné, quando tem o Miss Gana. Não Miss Gana, Miss Guiné ou Mislas. E a vencedora do Miss Guiné. Você sabe qual é o prêmio? Você sabe qual é o prêmio do Miss Guiné ou Miss sei lá qual? O vencedor ganha uma viagem para Accra.
Acra é o preço para vir para Acra? Sim. O vencedor virá para Acra. Um voo para Acra e passagem de ida e volta com férias em Acra. Esse é o preço em Guineia. Você não pode ver milagres quando acontecem. Estou lhe contando isso porque você tem um jeito de chegar lá. Charari ACC, besteira, para criar uma esquina para as férias. Você vem para um caranguejo, primeiro prêmio. O vencedor está vindo para Acra. O começo dos milagres. Você não pode ver. Veja, a gente não sabe o que tem aqui. Você não sabe. Quando fui para a Guiné, o presidente lamentou. Não temos hotéis, não temos lugar nenhum, sabe, mas estamos fazendo planos para construir cerca de 7 ou 4 hotéis 5 estrelas. Não temos nenhum. Eles não têm nada. Não existe nada. Ele pediu desculpas. Doris, você viu o que ele fez ou estou errado? Pediu desculpas. Não tem nada, não sei o que. Então, quando há um espelho como a eleição e ele não se torna algo, você está no poder, você venceu. Ele ganhou da primeira vez com mais de 100 mil votos. E disseram segundo turno, fizeram segundo turno. E o próprio pastor dele teve pouco. 19 mil votos e o mesmo partido. Aí eles recuaram e deixaram as outras pessoas entrarem, sabendo muito bem que nestes últimos 8 anos, quando o NPP esteve no poder, eles prenderam, nomearam as pessoas com quem todos estavam envolvidos. Ibrahim Adams, acho que ele foi para a prisão. Salomé, a deputada, foi presa e agora está morta. O ministro das Finanças, Rukvan, também foi preso. Chicata foi para a prisão. Quem é Sayan que foi para a prisão? Não sei quem ele é e quem mais alguns deles. Então, agora que eles estão devolvendo o poder, você está trazendo essas pessoas que agora dizem o ahá. Quando estávamos desse lado, você achava certo prendendo à esquerda e no centro. Todo dia você mandava o Salam, vá para Ison, vá para o Forte Shir. Você está vendo pimenta. Pegue. É um milagre. Na África, é um milagre. Vá para o Quênia e veja. Eles 6 mil se mataram. 6 mil deles. Eles mataram uns aos outros. 6 mil deles. Depois das eleições. Então as pessoas não veem milagres. Mas é por isso que a Bíblia diz, no começo, como toda a vida dele, o que nunca houve nenhum M. Mas isso é um milagre, e você precisa ser capaz de ver isso aqui. Nenhum milagre, que isso é um milagre, isso é um milagre. Isso é a graça de Deus. E à medida que você abre seu coração para reconhecer milagres, isso se torna o começo. Agora, você percebe que o segundo milagre também foi uma cura, mas uma cura gradual. Veja, o filho do nobre estava doente, e o Senhor veio até ele e perguntou. Ele disse, ok, vá, seu filho está bem. Então ele voltou. Enquanto ele ia, eles disseram, seu filho está bem. Então, que horas? A 7ª hora. Então, naquela 7ª hora, seja 3 horas ou 4 horas, foi o momento em que o menino começou a se sentir bem, a febre deixou. Agora, alguém e a Bíblia disseram que este era o segundo. Então estou explicando a você que você tem que notar que este foi o primeiro, este é o segundo. Lembre-se que eu lhe dei 3 exemplos financeiros. Este foi o primeiro, este foi o segundo, este foi o terceiro. E mesmo que tenha havido um quarto, você precisa perceber. Percebe, notará Deus agindo. E vai se tornar como um rio, depois deste e daquele. Alguém pode dizer, mas isso não é um milagre. Você nunca vê o próximo milagre.
Isso foi em João, capítulo 4. Os últimos versículos de João, capítulo 4, dizem que esse foi o segundo milagre. No capítulo 5, o próximo capítulo, Jesus encontrou um homem paralisado por 38 anos. As coisas mais intensas, milagres maiores acontecendo. Entendeu? E o homem impotente, esperando 38 anos, estava lá. Uau! E você vê que o rio começou a fluir. Porque você reconhece e reconhece os humildes milagres. Os humildes milagres, sim, posso reconhecer. Sim, Pai. Você foi gentil, você foi bom. Eu reconheço o seu poder na minha vida. Eu nunca teria visto um morto ressuscitar se eu não estivesse preparado para ver alguém ser curado. Gradualmente, 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 gradualmente. E todos os outros tipos de milagres que as pessoas desprezam. Água em vinho. Alguém vai fazer piada de você. Um dia eu tinha um programa de televisão e chamei o programa de Dias de Milagres Estão Aqui. E havia um pastor em Acre. O pastor zombou de mim. Quando ele ri, você fica envergonhado. E ele fez um comentário engraçado sobre o programa. Ele disse, Dias de Milagres estão aqui. Ele fez a pergunta. Ele perguntou, para onde foram os dias de milagres para você dizer que agora eles estão aqui? Os dias de milagres sempre estiveram aqui. Você morre. Milagres não foram embora. Os dias de milagres sempre estiveram aqui. Você está agora. Para onde eles foram? Nós temos milagres. Nós temos as chaves. Nós já tivemos milagres. Tudo isso. Nossa, eu pareço tão idiota. E você vê, as pessoas querem te menosprezar o tempo todo. Mas se você se permitir ser desprezado, você não verá o grande. É por isso que a Bíblia nos dá o primeiro milagre, que ele chamou de começo, e o segundo. Este é o segundo. No final deste livro, João, ele realmente diz que todas as coisas não cabem nos livros. Mas você vê que há um tempo em que os milagres acontecem. E hoje eu sinto a unção para suprir as suas necessidades. Não é a unção da ganância para ter tantas coisas, mas o que você precise, Deus cuidará de você. E Deus providenciará, incluindo as coisas que não têm etiqueta de preço. Elas não têm nome, não têm número, mas têm valor. Quem estudou esse curso por 4 anos na faculdade pode dizer que muito não se aprende. Por exemplo, um terreno ao lado da sua casa é muito valioso. Mesmo que digam que esse lugar não é um bom terreno porque é ao lado, o valor do terreno é alto. Tio Felipe, é verdade ou não é? Que princípio é esse? Como você chama isso? Mas o que é isso? Quero dizer, o que isso? Por que é valioso? Porque é um lugar vivo. Outras pessoas podem morar perto de você. Então aumenta o preço da terra. Sim, porque fica próximo a esta terra. Essa foi a próxima vez que me mudei para onde eu morava, no mato. Hoje toda a área F era a casa. Sim, é caro comprar agora porque tem alguém ao seu lado. Pode até fazê-lo, se você quiser. Vá até a floresta e diga que ninguém compra aquela terra. Mas quando uma pessoa, 2 pessoas vão e trazem água, tipo, tudo, de repente, você vê que o lugar todo. Então o valor de um lugar aumenta por causa do que está ao redor. E quando alguém ao seu lado fazer bar, lugar para beber, vindo para comprar aquele terreno ou uma mesquita rezar cedo de manhã, gritando. Você vê que há um valor porque está perto de você.
Hoje eu quero que você reconheça que seu chefe é um milagre. Seu emprego é um milagre. Sua vida é um milagre. Seu marido é um milagre. Sua esposa é um milagre. Sua igreja é um milagre. Às vezes você reconhece isso. Você vê. Você encontra alguém na igreja. Não sabe que é uma bênção. Bênção. Eu descobri que uma das pessoas que Deus envia para a sua vida. Pessoas são milagres. Elas valem mais do que todo o dinheiro que você pode pagar. Só o tipo de pessoa que você recebe já é um milagre. Que Deus supra as suas necessidades e que milagres comecem a fluir na sua vida como um rio. Em nome de Jesus, que você reconheça o primeiro milagre, o segundo milagre na sua vida, o terceiro milagre na sua vida. Que você reconheça o início dos milagres e das grandes coisas que o Senhor tem. Pai, somos gratos e reconhecemos milagres que dão início a certas coisas. Obrigado. Receba seu milagre. Que ele flua em sua vida como um rio. E que você reconheça e dê honra a Deus. Agradeça a Deus, louve a Deus por milagre na sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa bênção. Agradeça ao Senhor por sua ajuda, graça e poder. E Pai, nós te agradecemos pela bênção, a bênção, a bênção. Sim. Obrigado pelos milagres graduais e pelos milagres financeiros. Nós os reconhecemos. Nós não dizemos que eles não são reais. Nós os reconhecemos. Nós te louvamos por eles, nós os oramos por eles. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santo, Santo Senhor, tu és verdadeiramente digno e estou honrado em cantar o teu louvor sempre. Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, eu louvo e glorifico o seu santo nome. Amém. Santifique-me. Olai. Quero que diga ao Senhor Santo, 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 você é digno de gratidão. Você é digno e estou honrado em cantar seus louvores. Me sinto honrado, você fez milagres minha vida. Eu vejo o começo. Senhor, Rei da Glória de Hélio, Deus Todo-Poderoso, ao e levante, minha mão lhe dizer santificado, ao seja, seu nome, santificado seja o Aloy. Você pode ver milagre, santificado ao seu nome. Eu sei que deixa estar, Seu nome, você consegue ver o segundo e salve. meu ao seja o seu nome, Santificado seja o teu nome. Ao saiba, por favor, não se preocupe com o seu dia, ó Senhor da majestade divina e o seu grandioso e eterno poder. autoridade, Santificado seja Ogukon. você, Quero que você veja o começo, quero que você veja o segundo, quero que você veja o... rio começando a fluir na sua vida. Eu te agradeço pelo... Eu digo obrigado pelo... Segundo, obrigado pela sua bênção, meu. Santificado seja o teu nome. Seja, Teu nome. Senhor e majestade, minha origem, santificado seja Rao, que sejamos teu nome. Cante comigo. Santo, Santo Senhor, tu és digno. Santo Senhor, tu és digno esta noite. Senhor, tu és digno. É uma honra.
cantar teu louvor e dizer obrigado. Senhor, é uma honra dizer obrigado. É uma honra dizer obrigado. Você fez muitas coisas grandiosas na minha vida. Rei da glória. Eu não quero dizer isso. Obrigado. Jesus. Santificada seja cada mão levantada agora, cada coração amado. Obrigado, meu querido Senhor. Seu nome a loa. O seu nome que seja santificado e reverenciado por todos. O seu nome que seja sempre glorificado. Olá, seja seu nome. Senhor e majestade e autoridade. Santifiquem-se e sigam-nos pela última vez, pessoal. Quero que você agradeça ao Pai. Quero agradecer a Jesus. Que seja teu nome. Olá, seja seu. Obrigado, Senhor. Jesus, aleluia, seja o teu nome. Senhor. E majestade. Autoridade divina. Autoridade. Santificado seja. Olá em meu. seu nome. Coloque sua mão onde quer que você precise de um milagre em sua vida. Se você não consegue colocar a mão ali, coloque a mão no seu coração. Quero que você acredite em Deus Pai. Obrigado pelos milagres. Eu oro. Seja qual for o nosso desejo e necessidade complexos, eu oro por milagres. Agora mesmo, Satanás, eu repreendo o seu poder. Eu te amaldiçoo. Saia do povo de Deus agora. Deixe o povo livre agora. Em nome de Jesus, eu ordeno a libertação deles e a fuga das garras e das correntes da maldade e dos demônios. Seja livre de toda maldição, toda praga, toda angústia, toda necessidade, toda fraqueza financeira, toda fraqueza física, toda condição médica. Eu ordeno que você libere a cláusula. Fique livre e solto. Em nome de Jesus, obrigado pela bênção. Obrigado, Senhor, pela sua cura. Nós levantamos nossas mãos e dizemos obrigado. Agora levante sua mão e agradeça a Ele pelos milagres. Agradeça a Ele pela cura. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por sua bênção, Senhor e majestade e autoridade divina. Aloatihau, todos agradeçam a Deus por seu milagre. Acredite em Deus e agradeça a Ele esta noite. Olá, meu caro amigo Will. Como você está hoje? Espero que esteja tudo bem neste momento. O que eu amo. Qual é o seu nome? Eu amo verdadeiramente, dignamente o teu santo e glorioso nome, Senhor, sempre. Te santificou. Olá, dê louvores ao Senhor da ação de graças. Aleluia. Todas as cabeças inclinadas e todos os olhos fechados. Se você está aqui esta noite, você não conhece Jesus como seu Salvador. Talvez alguém o tenha convidado para a igreja, mas você não conhece Jesus como seu Salvador. O que quero dizer é, se você morrer hoje, se você morrer amanhã, você não sabe se vai para o céu ou para o inferno. E eu quero orar por você. A Bíblia diz, de que adianta ao homem ganhar tudo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesta noite, Jesus quer restaurar você e escrever o seu nome no livro da vida. E eu também quero orar por você e com você. Se você está aqui hoje, pastor, ore comigo. Ore por mim. Eu quero entregar minha vida a Deus. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Se você está aqui assim, onde quer que esteja, levante sua mão direita e eu vou orar com você. Deus te abençoe.
Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo nesta noite. Levante-a. Deus te abençoe. Se você não sabe se vai para o céu ou para o inferno, mas quer entregar sua vida a Deus hoje, levante-a. Se você levantou sua mão, mão levantada, venha aqui à frente. Venha, caminhe de onde você está. Venha até aqui, até mim. Venha agora, venha. Agora, venha de onde você está. Venha. Venha. Rendir. Levantem e agradeçam a Deus pela salvação. Ó Ser, sim. Meu abençoado Salvador. Deus, Abençoe. Venha ficar aqui. Venha até o. Eu me rendo. tudo. Eu entrego tudo. Eu entrego absolutamente tudo. Cada parte de mim, cada pensamento, cada sentimento. Eu entrego tudo a Ti, meu amado e abençoado Salvador, com toda a minha fé e devoção, completamente sem reservas. Salvador, eu. Rendir. Tudo bem. Diga esta oração depois de mim. Feche os olhos e todos se juntem e façam a oração comigo. Diga: Senhor Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus pecados. Esta noite eu me humilho. Eu venho até você exatamente como sou. Apenas diga em voz alta: assim como eu, tem misericórdia de mim. Purifica-me. Por favor, lave meus pecados com seu sangue. Esta noite, recebo Jesus como meu Salvador, meu Senhor e meu Rei. Obrigado, Jesus, por me salvar hoje. A partir de hoje, eu pertenço a Deus. A partir de hoje, eu pertenço a Jesus. A partir de hoje, eu vou servir a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por me salvar hoje. Satanás, escute o que eu digo. A partir de hoje à noite, eu não vou mais te seguir. Satanás, a partir de hoje, eu não vou mais te servir. Eu pertenço a Jesus Cristo e vou servir a Jesus. Levante sua mão e diga: obrigado, Jesus, por me salvar hoje. Eu te amo, Jesus, e te agradeço, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deus o abençoe. Não volte aqui, irmão. Qual é seu nome? Jonatas. Se vir pastores, quero ir com ele. Ele lhe dará algo e você retornará. Dê ao Senhor uma poderosa oferta de palmas pela salvação de Jonatas esta noite. Não é uma bênção? Uau! Há tanta alegria no céu por causa de um pecador que foi salvo esta noite. Aleluia! Sempre tem alguém que precisa ser salvo na igreja. E quando o sangue de Jesus está fluindo por uma igreja, ela está viva. E sempre a salvação acontecendo. Amém. Vocês podem se sentar por um momento. Quero que você pegue seus dízimos e qualquer oferta especial. Senti de pedir uma oferta especial esta noite. Se você tiver um dízimo ou qualquer oferta especial, mas eu quero fazer uma oferta especial. Eu não ia levantar uma oferta. Eu estava prestes a chamar o bispo, mas sinto que devo fazer isso. Quero orar por isso e crer junto com você por bênçãos financeiras. Bênção nesta noite. Amém? Quantos acreditam que Deus pode te ajudar financeiramente? Amém. Uau! Não estamos esperando milagres por ganância. Estamos esperando milagres para aquilo que precisamos. Se você precisa de uma casa, você terá uma casa. Se você precisa de um carro, você terá um carro. Amém? Seja o que for que você precisa, Deus pode prover e Ele já proveu. Se você precisa de um marido e o marido vale $2 milhões, Deus vai providenciar isso. Pense nisso. Você não pode comprar um marido. Você pode ser a garota mais linda como a princesa Diana, mas você não tem marido. Sim, você tem muitos namorados, mas nenhum marido. Uau!
Todo mundo gostaria de dormir com você, mas ninguém gostaria de se casar com você por causa de sua atitude. Então você percebe que precisa da graça de Deus. Milagres. Amém. Venha se você tem seu título. Eu quero receber uma oferta especial de 20 CDs. Oferta de 20 CDs. Acredito que esta não é uma oferta, é apenas uma oração especial de provisão. Se você quiser semear parte dessa oferta especial, venha agora. Se você tem dízimos ou envelope do passado, venha e coloque nesta cesta. E sinto que haverá uma bênção. Você pode usar moedas. Aceitamos todas as moedas na igreja. 20 cidades, uma bênção, além de seus dízimos. Podemos colocar mais cestas aqui na frente para reduzir a pressão em uma delas? Traga-me esta e essa cesta. Muito obrigado. Bem para este lado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Uau. Pai, abençoe-os. Abençoar. 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 Você nunca vai passar necessidade. Até vinho. Vinho será providenciado. Jesus pode fazer milagres fantásticos. Você vai pensar que é algo impossível de acontecer, mas Deus pode fazer milagres especiais. Receba sua bênção do Senhor agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. 20 CDs de Gana. Que tudo o que você fizer se transforme em um milagre de provisão. Que você nunca precise de nada. Que nenhum assaltante que tente entrar na sua casa consiga entrar, em nome de Jesus. Que ele morra nos próximos dias depois de tentar entrar na sua casa. Que o anjo do Senhor o derrube. Qualquer pessoa que esteja planejando te atacar, que ele seja atacado primeiro, em nome de Jesus. Qualquer pessoa que esteja planejando algo ruim contra você, que o Senhor cegue seus olhos e que ele não enxergue mais direito, em nome de Jesus. Que ele desenvolva uma doença grave a ponto de precisar ser internado no hospital, em nome de Jesus. E todos aqueles que deveriam ter fé, que Deus toque neles para que gostem de você. Eixabalaba Sandalababa, que você seja assim em nome de Jesus e que suas necessidades sejam sempre supridas. Alguém aqui vai viajar, não para o exterior, mas viajar dentro do país. Deus está providenciando o que você precisa para essa viagem de trabalho. Receba isso em nome de Jesus. Seja abençoado, que suas necessidades sejam supridas. Alguém vai dirigir e Deus vai te dar o que você precisa para dirigir. Dirija agora em nome de Jesus. Seja abençoado. Pai, obrigado por esta oferta especial. Anima os teus filhos, que eles não tenham nada pelo que fiquem sempre orando. Que as orações deles sejam respondidas mais rápido. Envia anjos para as situações deles com as respostas. Envia, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, Bispo Saki. Isso não é uma oferta, isso é especial. Bem-vindo, Bispo Saki, para receber a oferta.